Olá, pessoal, vamos continuar a nossa aula sobre a Marva Collins. Deixa eu só achar aqui o nosso slide, tá? Então, essa seria a parte 2. Eu acredito que ainda a gente vai ter a parte 3, tá? Então, vamos lá. Se os alunos tivessem dificuldade, deveria consultar o dicionário. Então, não tem muito segredo, ou não tem aquela coisa de ficar passando por cima das dúvidas, tá? Tem dificuldade, dicionário. E isso é uma coisa, né, como educadores, a gente precisa ter. É um investimento, né? O que é um gasto? Gasto é tudo aquilo que você não usa. Mas se você usa, não é gasto, é investimento. A gente está aqui falando de investimento em educação. Então, se você é educador, é extremamente importante que você tenha um bom dicionário. Eu tinha uma Caldas Aulete de 5 volumes, me desfiz dele, mas eu comprei um novo, né, aquele que é branco, capa branca. Eu tenho um dicionário de antônimos e sinônimos do Ruais. Eu tenho um outro, que é um capa azul, não me recordo agora. Tenho um dicionário etimológico da língua portuguesa. Tenho um dicionário de latim também, porque às vezes ajuda, né? Então, essas coisas a gente precisa ter, né? Se você dá aula online, é importante também você ter para que você possa dar essa assessoria para o seu aluno. Às vezes o aluno não tem, né? Mas essa é uma coisa que de cultura, a gente precisa implantar essa cultura nas casas. O dicionário é uma coisa interessantíssima para a gente ter em casa, né? Para os pequenos, já vi vários relatos de várias pessoas que as pessoas se divertiam se debruçando no dicionário, alguns minutos por dia, tá? Mas eu vejo como extremamente importante. Não tem esse negócio. Claro, eu não tenho nenhum dicionário. Use o Caldas Aulete online. Eu uso muito com as meninas. Mas o online sempre é ruim, né? O ideal é a gente sempre ter o físico em mão para o aluno procurar. Uma outra dica também para quem é estudante, né, da Palavra de Deus, da Bíblia, e conhece a língua inglesa, eu uso muito o Webster 1828, né? Porque ele é o único dicionário cristão. Ele faz referências, por exemplo, de vocábulos, e nos versículos ele pontua aquela palavra no inglês, né? Na tradução da King James, então eu vou para King James, escrevo o versículo, pego a palavra que eu tô com dúvida, procuro lá no Webster 1828, que tem online também, você pode baixar o aplicativo no seu celular, eu tenho no celular, e ele tem a referência dos versículos, tá? Então essa aqui é uma outra dica, tá? A gente tem que ser amigo do dicionário, não tem jeito. Então ela fala aqui que ela dava uma sugestão de literatura para alunos de Fundamental 2, então a gente está falando aí 7º, 8º ano, né? Crime e Castigo, tá bom? Então a Marva, ela me estimulou muito nessa questão de puxar a corda com as meninas. Isabela, eu acho que eu falei isso na aula passada, ela estava, o ano passado, leu muita literatura de lazer. Ela leu, acho que 4 livros da Roda do Tempo, é um livro até que grosso, né? Mas esse ano eu falei, olha, filha, esse ano não vai ter literatura de lazer, esse ano vai ser literatura mais pesada. Então ela leu vários livros do Shakespeare. Ela tá lendo agora Fazenda, Análise, Metrópolis. A Rafa leu, acho que 6 ou 7 livros da série da Lucy Maud Montgomery, que é da Anne de Green Gables. Os últimos ela não gostou, ela leu o primeiro, que é uma prequel, eu não sei se eu falei isso na aula passada, mas ela terminou em 4 dias, se não me engano. Deu muito rápido. E agora ela tá lendo Orgulho e Preconceito da Jane Austen e tá amando. Ela tem 13 anos, tá? Então, que bom, ela pegou o bastão da Jane Austen, graças a Deus que eu amo a Jane, né? Mas a Isa não gostou muito. Talvez seja o caso de reler, né? Mas, tá? Então a gente tem que exigir. A gente sempre tem que exigir além da capacidade do aluno. Ele pode ler. O pessoal da Degunda de Bureau falava isso, né? Então, a gente lê um livro no nosso nível,
nunca ler um livro ruim, né? Mas sempre o nosso nível 1 acima, tá? Porque isso vai forçar, isso vai exigir do nosso aluno, e é isso, é um exercício de exigência. Eu estou montando um material aqui para análise, já estou jantando, né? Para análise literária dos livros que eu fiz análise. Então, esse vai ser como se fosse um livro de introdução, para que esse aluno tenha um livro caderno, onde ele vai analisar. Então, eu vou fazer um livro para cada um daqueles que eu analisei: Jane Austen, Orgulho e Preconceito, 1984, O Peregrino. Eu acho que tem mais uma, não estou me recordando. E aí depois vai ter um que é em branco, que aí o aluno vai poder usar para qualquer coisa. Quem dera eu tivesse feito isso lá quando tinha meus 15 anos, né? Isso é um exercício, né? Isso tudo tirado do manual da Susan Bauer. E isso tira o aluno de só ler. Não adianta também ler correndo. Tem que ler e ter aquela conversa com o livro, tá? Então, meu objetivo é esse. Eu já fiz toda a minha pesquisa, estou aqui organizando meus pensamentos para ficar um material bem legal para os adolescentes, tá bom? Porque o objetivo é esse, não perder tempo. Eles têm tempo agora. Eles têm tempo agora de fazer uma análise dessa por ano que seja, né? Com 14, 15, 16, 17 anos. Se fizer um por ano, tá ótimo. Isso já vai trazer uma maturidade de análise literária para eles, tá bom? Legal, né, gente? Estou animada com isso. Marva apresentava ópera às crianças e contava as histórias das óperas. Então, a educação não é algo compartimentado, é algo que é expansivo, é algo que cresce, é algo que não fica só dentro de um assunto, né? Infelizmente, eu não vou conseguir fazer a série sobre as artes comuns, mas eu recomendo o estudo, né? O quanto que as artes comuns alavancam as artes liberais. O que são artes comuns? Carpintaria, culinária, gastronomia, cultivo de uma horta, tudo isso vai alavancar, arquitetura, construção, tudo isso vai alavancar as artes liberais, né? Então, aqui é um exemplo do que eu estou dizendo, que a Marva falava. Então, é um contexto, né? Você vai estudar música, você vai estudar ópera, você vai estudar pintura, apreciação artística. Tudo isso traz uma bagagem para o meu aluno que ele precisa para a vida, né? Ele vai ficar mais rico. Tem gente que acha que ser rico é só ter dinheiro. Não é, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem cultura. Formar uma pessoa educada é além das disciplinas, é o que eu estou falando, né? Uma pessoa bem educada tem conhecimento de música, ópera, balé, cultura, né? As meninas, a Rafa estuda cores há muitos anos, né? Então a gente foi fazer uma viagem, é até interessante isso, esse ano, e a gente alugou um Airbnb, né? Então, e aí tinha uma casa, eram umas casinhas muito parecidas, uma casa numa praia, e no anúncio tinha uma cor, olha, essa pessoa era dona de 2 casas, essas 2 casas têm porta da cor tal, e era um tipo de verde. E a Rafaela, era esse verde aqui, ó. Esse verde. E a Rafaela sabia o nome da cor verde em inglês, eu não sabia. Então, se não fosse a Rafaela, ela falava, é daquela cor ali. A gente ficou rodando, até que uma hora o pai dela falou dessa cor e ela soube. Então, era a casa que a gente tinha alugado. Então, veja só, olha aonde a cultura leva a gente, até salva a gente de ficar fora da casa que a gente alugou, tá? Então é importante. Ela cobrava a dicção correta das crianças. Como uma pessoa conseguirá falar se fala para dentro? Tá aqui o N, aqui, tá, gente? Perdão. Então, é verdade. Quando a gente faz narração, quando a gente cobra, né? Tá conversando, pessoa que fala para dentro, a gente sempre tem que cobrar essa dicção correta. Falar pausadamente, às vezes falar até sílaba por sílaba, para que o aluno treine essa dicção correta. Ela ensinava as crianças a não reclamarem, ela ensinava que as crianças deveriam ser médicos, advogados, políticos para fazerem algo de bom pela humanidade. Então ela sempre falava, não gasta seu tempo reclamando,
Gasta seu tempo pensando, trabalhando para se tornar um médico, para se tornar um advogado. Essa foi uma prática que eu adotei muito esse ano de não reclamar. No livro também do professor Joshua Gibbs, que fala aquilo que ele ensinar, aquilo que eles não esquecerão, se eu não me engano. Ele fala sobre isso, né? De a gente ensinar o aluno a ter uma postura em sala de aula, não se debruçar na mesa. Então, para isso, nós, como educadores, também precisamos ter essa postura, não é? Um professor não usa celular dentro de sala de aula jamais. Um professor mantém uma postura. A Marva era muito vaidosa. A Marva não sentava. A Marva usava roupa bonita dentro da sala de aula. Sapato de salto. Ela era alta, muito alta. Ela usava sapato de salto e ficava de pé, ficava em pé a aula toda. Então, isso tudo foram lições que eu fui absorvendo. A gente não pode dar o pior para o nosso aluno, porque tudo isso molda. Eu falo disso no meu curso de fundamentos. Tudo que a gente faz está moldando o nosso aluno. Todo o nosso comportamento, nosso tom de voz, como estamos, se estamos com uma unha mal feita, jamais. Ela fala de tudo isso no livro, tá? Então, é importante para nós que somos educadores. Reclamação mina mesmo a vida é um péssimo hábito. Não nada de reclamar. Tô cansada, tô com sono. Não podemos, como educadores, tá? Porque isso está moldando o nosso aluno. O objetivo nas férias das crianças era descansar e ler a maior quantidade de livros que conseguissem. Também no livro, desculpa, já tinha, porque tudo está correlacionado. No livro, A Fábrica de Imbecis, né? Cretinos Digitais, ele fala justamente isso. Eu acho que ele tem até um outro livro que ele fala sobre literatura e leitura. Então, o tempo do ócio ele tem que ser gasto com livros. E não é porque está de férias que vai se entupir de tela. Infelizmente, vivemos num tempo onde as crianças não têm muito essa convivência com outras para poder gastar energia. Eu lembro que nas férias eu gastava o meu dia inteiro jogando vôlei na rua com os meus vizinhos. E era maravilhoso. Eu não queria nem almoçar, para vocês terem uma ideia. Infelizmente, isso não acontece mais. Então, acho que tem que sair de casa mesmo, caminhar, tomar sol, fazer tudo isso, é importantíssimo. Mas a gente também precisa investir nessa época de férias com a leitura. Aí, isso eu já avisei aqui com as meninas. Agora, época de Natal, né, gente? Hoje é dia 9 do 12 de 24. Eu já comprei, a gente dá presente para elas, coisinhas que elas querem, mas a gente compra livro. Eu comprei vários livros para cada uma, tá? Então, precisamos investir nisso, tá? Se você é educador, né, também tem que ter, se na sua escola tem recursos para isso, às vezes conversar com diretoria, eu não sei, mas para liberar acesso dos alunos à biblioteca é importante, ou aumentar essa quantidade de livros que as crianças podem levar para casa para poder desfrutar da literatura, né? Às vezes tem esse período de recesso do Natal, Ano Novo, mas a partir lá de quando abrir a escola, dia 5, eu não sei, poder ter acesso à biblioteca, tá? Importante. Ela falava assim de 10 livros nas férias, tá bom? A gente tá falando nos Estados Unidos, né? São 3 meses de recesso, de férias, 10 livros em 90 dias, até que é pouco, né? Dependendo do livro, até que é pouco. Tudo bem? O Dewey foi um educador americano, né? Se preocupava mais em como ensinar do que o que ensinar. E isso gerou uma população de alunos que não tem ânimo de aprender nada. Isso aqui foi uma colocação da Marva. Eu já fiz curso onde aprendi um pouquinho sobre John Dewey e eu acho que as coisas não caminharam bem depois disso, né? Como que eu vou fazer? Mas o que eu vou ensinar? Quando a gente fala de alfabetização, método fônico, silábico, quando a gente fala, por exemplo, do ensino da tabuada, as crianças precisam saber tabuada, decor, né? Como que um aluno vai fazer fração se ele não sabe tabuada? Não vai, né? Então, essas coisas que eu acho que a gente vale a reflexão, coisas que eu já sabia, né? Que a Marva compartilhou
e eu concordo com ela, né? Eu não sou uma grande estudiosa da pedagogia moderna, né? Mas do pouco que eu vi, graças a Deus eu não sofri muito, já sofri, mas fui ensinada pelo método silábico, graças a Deus. Fiz o teste da Susan Bauer esses dias aí, porque estava fazendo uma pesquisa para os livros, né? E ela pede para você fazer um teste, ler um texto, contar o tempo e perceber dificuldades de vocabulário. Foi super bem. Então, até glória a Deus, era um texto, acho que até da Jane Austen mesmo. Então, graças a Deus não sofri tanto, mas infelizmente as coisas não são mais como eram antigamente, há 30, 40 anos atrás, né? Então, ela está falando do Dewey aqui, eles defendem que o ensino humanístico é mais importante que o conhecimento. Então, o homem centrado, também falo disso no meu curso de fundamentos, veja como é importante, como o meu curso de fundamentos realmente é importante, porque se a gente não sabe dessas coisas, a gente está replicando algo que a gente não tem ideia, o impacto que isso está gerando no nosso aluno, não é? E tem um impacto, né? E que o homem é mais importante do que aquilo que ele vai aprender. É assim, gente? No mundo real é assim que acontece? Não é, né? É Deus, é o meu mote, né? Deus me deu esse mote lá em 2017. Doutos para a glória de Deus, não é douto para mim mesma, ou eu sou muito bom sem fazer esforço. Isso não existe. No mundo real isso não existe. Memorização é a única forma de se ensinar a fonética, gramática, soletração e tabuada. Não há outra forma. Concordo com a Marva, gosto muito do método que eu uso nos meus livros de catecismo, né? Que eu aprendi com o professor Joshua Gibbs lá atrás. Então, o aluno vai falando as regras, o que é cada coisa por anos. Ele não vai esquecer mais, né? Não vai. Uma outra forma de memorização seria a música, mas eu não tenho aptidão musical. Então, esse foi um meio que eu achei prático e que a mãe pode viabilizar isso de forma tranquila no seu dia a dia, na sua aula. O educador também, ele fala disso no livro dele, não tá aqui mais porque eu já guardei, eu já li, mas eu indico muito esse livro dele, né? O que eles não se esquecerão, Joshua Gibbs. Aplicar catecismo é maravilhoso, decora, memoriza, tá? Fonética também pode fazer, né? Um tipo de catecismo antes da aula, tabulada, né? É uma coisa que a gente faz por anos e que vai manter o entendimento na cabeça do aluno. Pode até fazer de matemática, gente, de química, de tudo dá para fazer, tá? Esse ano eu quero ver se eu faço de latim com a Rafa. O meu, tô atrasada já devia ter feito, tá? As recompensas no mundo real advêm de performance. Ela ensinava isso às crianças. É verdade, gente. Posso ser super bonitinha, mas dentro de um ambiente competitivo de empreendedorismo, por exemplo, numa empresa, né? Você tem que entregar aquilo que o teu diploma fala que você entrega. Não adianta nada, né? E ela ensinava isso para as crianças, eu ensino também. Tudo na vida, né, gente? Na palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado pela força. Então, o Senhor Jesus já deu tudo pela graça. E ele já deu mesmo. Mas nós precisamos buscar isso. Não é que a nossa força vai fazer alguma coisa, não é isso. Mas a nossa fome, a nossa sede, a nossa dedicação. Como educador, a gente precisa o tempo todo. Como esposa, eu tenho que procurar o conhecimento. Como marido, preciso procurar. Como professor, como educador, eu tenho que buscar o conhecimento. Se eu não sei essas coisas, por exemplo, a Marva me ensinou. Eu cresci, eu aprendi, eu melhorei. Eu avancei com aquilo que a Marva compartilhou do que eram as suas boas práticas. Na verdade, o que eu acabei fazendo foi um benchmarking da escola da Marva, e a Marva nem tá mais aqui. Porque ela compartilhou as boas práticas dela. Por que eu não vou aplicar as boas práticas da Marva no meu cotidiano de educação? Agora, isso tem que partir do educador. Isso eu quero deixar muito claro. As minhas alunas, as pessoas que usam meu material, não são pessoas comuns. Não enxergo essas pessoas dessa forma. Eu enxergo o quê nas minhas alunas? Nas pessoas que se identificam com a minha pessoa. De que
Essas pessoas não ficam no raso, essas pessoas não se conformam, essas pessoas não têm a lei do mínimo esforço como regra de vida. Essas pessoas querem mais. Essas pessoas, elas têm um anseio, elas não estão aqui nessa terra de passagem, elas querem fazer a diferença. Porque é o que eu quero. Isso na vida das minhas filhas, isso na vida do meu marido, isso na minha igreja, isso aqui, isso através dos meus livros. Eu quero, o desejo do meu coração é que o meu trabalho, o meu esforço, o meu conhecimento gere um impacto geracional. Geracional por quê? Porque trata no educador e trata no aluno. Não para só no aluno ou para só no educador. Os dois. E isso vai ter um impacto nas demais gerações. Né? Até, enquanto estamos aqui, esse tem que ser o nosso pensamento. Tá? Então, eu tenho aprendido isso. Né? Para quem se identifica comigo, eu entendo que essas pessoas se parecem comigo. E eu sou assim. Passei uma situação agora, pra vocês terem uma ideia. Eu não sou muito da tecnologia, né? Porém, eu tive que fazer uma edição num arquivo de PDF, porque ia ficar chato, tinha uma coisa errada lá. Vocês viram aí, tem umas apresentações que tem erros, porque isso aqui é tudo que eu faço correndo, né, gente? Vou fazendo lá na minha pesquisa, no Excel, depois eu passo aqui para as apresentações. Então, eu não sou perfeita, eu não espere perfeição da minha parte. Mas, assim, a substância, eu procuro fazer o meu melhor, eu dou o meu melhor, entrego o meu melhor, tá bom? Às vezes tem erro mesmo aí na perfumaria, tudo bem? Mas eu peguei e resolvi. Meu marido sabe muito mais do que eu, mas ele tá atolado de coisa para fazer. Então eu falei, bom, eu vou tentar resolver. Resolvi. Quer dizer, eu já andei uma milha a mais, eu cresci, eu avancei. Sabe? As pessoas que se identificam comigo não são pessoas que ficam assim, não faz um... Aí vê uma sigla. Aí a pessoa, o que é isso? Procura. Minhas alunas procuram. Uma moça acabou de entrar no curso de narração, uma graça, chama Jéssica. Ela demora eu deixo 2 aulas, acho que aberto, né, para a primeira semana, e aí depois o curso é liberado, depois de 7 dias de compra. Ela falou assim, eu li tudo, eu ouvi tô ouvindo os teus áudios aqui no grupo. Então, quer dizer, essa pessoa é uma pessoa que é minha aluna. Essa pessoa é uma pessoa que pensa como eu. Ela não ficou de braço cruzado, não liberou nada. Tem mais de mil áudios naquele grupo. Várias dicas, as pessoas compartilhando, as mães conversando, eu ensinando, eu falando, eu compartilhando. Ela ficou esperando de braço cruzado. Gente, a gente tem que... As minhas alunas não são assim. Porque eu não sou assim. Eu não me conformo em ser assim. Porque Deus me deu capacidade, eu tenho saúde, inteligência. Tem que ir pra cima. Tá? E isso a gente tá moldando. Minhas filhas são assim. Minhas filhas não são apáticas, elas vão atrás, elas descobrem. A Isabela acabou de fazer um casaco para mim de crochê, coisa mais linda. Eu vou ganhar de Natal, presente de aniversário, Dia das Mães e Natal, que ela demorou uns meses para fazer, muito trabalhoso, belíssimo. Ela foi atrás. Então a gente não pode também esperar, eu falo disso no curso de fundamentos, esperar uma resposta do meu aluno se eu não estou entregando, se eu não sou aquilo. Não tem como. Por isso que ser educador é como se você fosse um missionário, um pastor, um líder. E é. Porque você molda. E você só molda aquilo que você é. Por isso que a gente tem que melhorar. Ir à escola é seu trabalho. Faça da melhor forma. Ela ensinava isso. Eu sempre falo isso para as meninas. E eu tô falando aqui para vocês também. É nosso trabalho como educador. Quer ser educador? Assumiu essa responsabilidade, tem esse chamado, tem que fazer o melhor. Na sala de aula dela não havia eu não consigo. Ela proibia essa frase, ela proibia essa sentença, né, de fracasso. Ela sempre falava, não, você vai conseguir. Por mais difícil que fosse, nós vamos conseguir, eu vou te ajudar, você vai conseguir, porque você é capaz de ser inteligente. Marva sempre... Outra coisa que me chamou muito a atenção da Marva foi a palavra. Como ela usava a palavra, falando meio que por fé mesmo, para
estimular os alunos. Esses alunos não tinham ninguém acreditava neles, nem eles mesmos, porque eles ouviram aí, às vezes, anos, o sistema dizendo que ela não podia, não conseguia, que tinha um problema, tinha um diagnóstico, e ela falava, você vai conseguir. Se não é desse jeito, a gente vai descobrir um jeito para te ajudar. Você vai conseguir, porque você é capaz. Muito importante isso, tá? Ela suplantava a apatia e o derrotismo dos alunos com expectativas positivas. Sempre. Sempre. Sempre essa fala. Sempre essa... Gente, é a palavra, né? A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos alunos. Muito cuidado. Sempre dá uma palavra de ânimo. Ela tinha uns textos, que acho que era do Chaucer, que falava sobre o que a pessoa era capaz de fazer. Era um catecismo que ela fazia, né? Todo começo de aula eles falavam aquele poema. Eles falavam aquele poema. Ele começa a acreditar e começa a fazer parte do aluno, né? O que ela falava aos seus alunos? Vamos ver aqui, ó. Você é único. Não há outro igual a você. Olha que lindo. O mundo te dará passagem só se você souber para onde você está indo. Isso é tão importante, gente. Quantas pessoas adultas a gente vê que não tem direcionamento de vida. Eu estou reformulando tudo aqui meu ano. Eu sou aluna da Classe Coyu, eu vou cancelar a Classe Coyu. Só tenho que ver lá umas aulas de um assunto. Vou cancelar ano que vem porque eu tenho o objetivo do quê? De ensinar língua portuguesa aqui no YouTube. Quem quiser aprender língua portuguesa vai aprender aqui. Eu vou ensinar. Eu tenho que saber para onde eu tô indo. Ninguém vai me dar passagem se eu não souber para onde eu tô indo. Caráter é o que você sabe que é e não o que os outros pensam de você. O que eu sou? No curso de fundamentos eu falo isso. Quer dizer, quem é o educador? Se o próprio educador não sabe dele, como ele vai instigar, ensinar, direcionar seus alunos? E aqui o último slide, olha que bem isso, gente, tá dando certinho, quase meia hora de aula, né? As ideias das pessoas, na verdade, são reflexos do que elas mesmas pensam sobre si. O que elas pensam sobre si mesmas. Né? Então, a gente tem que ter uma ideia. Quando eu falo disso no curso de fundamentos sobre antropologia, quem eu sou? Quem é o meu aluno? Meu aluno é só uma massa biológica, um picolé no palito, um picolé cerebral? Não é. Meu aluno não é uma listinha de checklist, onde eu vou ticando. Ah, viu isso. Aprendeu. Nós somos seres humanos. O quanto que, no livro do C.S. Lewis, ele fala isso, né? Do Abolição do Homem. O quanto que muitas vezes as circunstâncias querem que nos tornemos autômatos, robôs. Não somos. Não somos robôs, somos pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Nossos alunos são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, existe a fagulha de Deus naquela pessoa. Quanto que isso significa? Tá certo? Para mais informações, quem não sabe, meu site Cristiane Elias, tem os cursos lá, os livros também. O livro Linguagem Clássica 1 está liberado com promoção até o dia 13. Nem de longe ele tem aquele preço, tá bom? Então eu recomendo você comprar até o dia 13, porque promoção só ano que vem na Black Friday, tá certo? Então é isso, gente. Fique com Deus, Deus abençoe grandemente. Uma excelente semana e tchau.